a procura mais comum é quando apresenta sangramento nas fezes. É o exame que mais previne câncer, isso eu posso afirmar. A gente está tendo uma incidência grande de câncer em pacientes mais jovens do que 40 anos. E o que vem aumentando muito a incidência, assim, e aí muito, é por conta dos alimentos ultraprocessados. E aí são os alimentos industrializados. Grande parte das complicações anais, por exemplo, hemorroida, fissura, próprio plicoma anal, eles vão se desenvolver por uma má higiene anal. Característica da hemorroida, um sangramento indolor, que pode vir acompanhado com uma bolinha que vem, quando você evacua, ela vem para fora, e aí ou ela volta sozinha ou você tem que ajudar com o dedo. Esses são os sintomas de hemorroida. Sejam bem-vindos ao Saúde em Tudo podcast. Nós estamos na nossa segunda temporada e hoje nós vamos falar sobre um assunto de muita relevância. Hoje nós vamos falar sobre saúde intestinal, performance, o que o cuidado com o intestino pode corroborar, ajudar com a performance. E hoje nós vamos receber o Lucas. Lucas, obrigado pela sua disponibilidade em pleno domingo, geralmente a gente grava no domingo. Obrigado mais uma vez aí por disponibilizar seu tempo para a gente poder falar sobre um assunto de tanta relevância e falar um pouco mais sobre a sua especialidade, que acho que muitas vezes mesmo os médicos não sabem quando encaminhar um paciente para um coloproctologista. Agora imagine só os pacientes quando procurar um coloproctologista. Obrigado mais uma vez. Imagina, Diego, é um prazer estar aqui, né? Então, eu acho que é um tema que muitas vezes tem todo um cuidado para se falar, né? Porque a gente ainda não consegue lidar muito bem com a região anal, com a região intestinal, então ainda tem todo um cuidado até por ser visto assim com uma forma certa pejorativa, né? Mas acho que hoje é trazer como realmente a parte intestinal pode influenciar no nosso dia a dia, como é importante a gente cuidar da nossa saúde intestinal, que pode influenciar tanto nossa parte de digestão, mas também nossa parte psicológica, então essa correlação acho que é fundamental. Maravilha. Mas é um prazer estar aqui hoje, Diego. Maravilha. E eu gostaria de falar um pouco sobre o Lucas fora do centro cirúrgico, a gente estava conversando aqui nos bastidores. Quem te procura e te acha nas redes sociais percebe como você é muito ativo e como o esporte faz parte da sua vida. Quem é o Lucas fora do centro cirúrgico e fora do consultório médico? Difícil a gente pensar nisso, né, Diego? Mas assim, eu acho que antes de tudo, assim, eu acho que o Lucas fora do consultório principalmente é da parte mais familiar, assim, eu acho que eu valorizo muito a minha família em si, então até agradecer a minha esposa, minhas filhas, meus pais, porque realmente acho que a ação familiar eu valorizo muito, né, e acho que foi a partir deles e pensando em cuidar melhor da minha família que talvez eu sempre fiz muito esporte e hoje o esporte faz parte da minha vida, né, acho que 2 anos para cá eu acho que sou um principiante no triatlon, eu acho que eu comecei a treinar muito por conta de incentivo de alguns amigos, né? Eu sempre fiz muito esporte na minha vida toda, fazia judô, fazia futebol, mas depois que acabou a faculdade, a gente fica muito ligado em trabalho, né, Diego? Acho que todos os médicos, acho que em algum momento, como a gente não tem um limite de horas, a gente se vê perdido e afundado em horas de trabalho, e até que um amigo meu, que mora hoje ele mora na Califórnia, ele me ligou e falou assim, olha, eu tô pensando em fazer um triatlon, eu comecei a treinar porque eu via você postando sobre o tênis que você tá treinando toda semana, fazendo academia, só que eu não via isso na minha rotina, né, Diego? A gente sou cirurgião, sou pai, sou marido, então eu sempre falei, olha, Rui, desculpa, isso não é pra mim, não tem como colocar. E aí, um outro colega meu lá da Califórnia também veio aqui pro Brasil. E aí, junto com um amigo que você até conhece, o André Sanches, eles me convenceram a começar a treinar triatlon. Então, 1 ano e meio para cá, eu comecei a treinar. E vi que realmente, assim, acho que quando a gente, com disciplina e querendo, a gente consegue encaixar as horas de treino e o necessário no nosso dia a dia. E acho que hoje fez toda a diferença. Então, acho que pensando assim, quem é o Lucas fora hoje é uma pessoa que tenta se cuidar melhor e estar bem para poder cuidar dos pacientes, cuidar da minha família. Acho que hoje é o meu principal foco. Muito interessante que muitas vezes quando a gente depara com essa pergunta, né, quem é você? Muitas vezes a gente fala a primeira coisa é a nossa profissão. E a nossa jornada não é só nosso trabalho. Você, a primeira coisa que você falou foi da família, a importância da família, trouxe esporte, só então você veio falar da sua profissão, que é coloproctologista. Quando um paciente precisa procurar um coloproctologista? Quando que um médico pode e deve encaminhar um paciente dele para um coloproctologista?
Eu acho que o primeiro tabu que tem que ser quebrado, Diego, é assim, as pessoas não podem ter vergonha de procurar um proctologista. Porque existe isso, né? Pô, mas eu vou procurar, será que ele vai me examinar? Como que vai ser essa consulta? Eu vou expor algo tão íntimo para mim, sabe? Que é alguma alteração na região intestinal, na região anal. Então, eu acho que esse primeiro ponto é assim, desmistificar que você não pode procurar, que você tem que, olha, qualquer sangramento intestinal é normal. Então, a gente tem que entender que a saúde intestinal é fundamental para o bom funcionamento de tudo na nossa vida, né? Então, a procura mais comum é quando apresenta sangramento nas fezes. Porque o sangue, ele assusta, né? Então, o paciente pode ter dor e tá tudo bem, pode ter com o intestino preso e tá tudo bem, mas quando tem sangue, acho que a principal procura para um proctologista é quando tem um sangramento nas fezes. Mas eu acho que o mais importante, além do sangramento, é o quê? Qualquer alteração do hábito intestinal deve ser levada em consideração. Então, vou dar um exemplo. Eu vou no banheiro todo dia. Mas essa alteração tem que ser crônica. Então, eu vou no banheiro todo dia. Se nos últimos 3 meses, 2 meses, eu começo 5 vezes por dia, ou eu começo, por exemplo, uma vez a cada 4 dias, alguma coisa não está funcionando bem. É lógico que uma alteração durante 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, até 4 semanas, pode ser algo infeccioso, algo que vai resolver por si só. Mas qualquer alteração que dure mais do que 2, 3 meses merece uma atenção. Então, alteração do hábito intestinal, seja para mais, seja para menos, sangramento intestinal, muco nas fezes, dor abdominal incólica que não melhora por um período longo, aumento do barulho intestinal, são situações que a gente tem que procurar. E é lógico, a dor anal, alguma alteração nesse sentido, né? Uma nodulação que você sente na região anal. Mas eu acho que isso só vai permitir quando o paciente entender que, olha, tá tudo bem procurar um proctologista. É uma especialidade como qualquer outra. É uma especialidade que o médico, ele vai lá, ele já está acostumado a ver o que você vai dizer, não é algo novo para ele, então não precisa ter vergonha. Que acho que a maior causa de, por exemplo, doenças complicadas são porque o paciente não procurou precocemente, muito por conta de vergonha. Então, eu vou lá, eu estou sangrando, mas será que o médico vai entender? Não... Ele se julga, então ele não procura por isso, e às vezes acaba evoluindo para um câncer avançado, ou uma doença inflamatória intestinal complicada por conta disso. Então, acho que não precisa ter vergonha para procurar um proctologista, porque é um médico que está acostumado a lidar com essas condições da região anal ou da parte intestinal. É interessante ver seu movimento das redes sociais, porque você hoje até abre caixinhas de pergunta para poder desmistificar muito dessas questões. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de meia-culpa aqui na questão de o paciente tem vergonha por falta de informação, talvez. Que é o que você vem trazendo agora nas redes sociais. É algo novo para você postar o seu dia a dia, postar como você está correlacionado ao esporte, a sua rotina médica, e também abrir espaço para que as pessoas possam fazer perguntas e trazer mais conhecimento? É algo novo para você a questão das redes sociais? Você teve que quebrar um paradigma para poder aparecer mais nas redes sociais? Diego, sim. Eu sou relativamente jovem, ou me acho jovem, mas eu não sou dessa geração que já nasceu com isso, né? A gente, da década de 80, Sim. A gente viveu tudo isso. Então, não era algo normal para mim. Eu tinha vergonha de aparecer na rede social, né? Eu só comecei o meu Instagram, eu nunca gostei muito disso, mas até por conta de ter essa questão da vergonha, desse tabu, os pacientes, eles fazem muitas coisas que eles veem na internet para não procurar um médico com receio. Então, muitos pacientes começaram a me procurar que tinham feito coisas que são absurdas. Então, por exemplo, 3 pacientes chegaram com o intestino todo inflamado porque fizeram enema retal de café. Pacientes, às vezes, que eram meus, que poderiam, sabe, assim, eu falei, olha, aí eu comecei a criar um Instagram, porque eu falei assim, eu não quero que os pacientes se influenciem com informação errada, porque hoje na internet, pô, Diego, a gente que é médico, que tá no meio da ciência, a gente vê que tem tanta pessoa falando besteira, que não tem uma formação para falar. Eu falei, pô, se a gente não estiver na rede, tô lá, falei no meu mestrado, na época eu tava na USP, falei, se a gente não estiver na rede falando conteúdo com, sei lá, consciência, os pacientes vão estar perdidos. Então eu comecei por isso.
E eu comecei a falar assim, eu não quero gravar vídeo, vou gravar um vídeo ou outro, eu quero mais colocar posts estáticos falando de curiosidade, em quanta água tem que tomar por dia, como ir no banheiro e limpar adequadamente, falar de doença inflamatória intestinal, que é a parte que eu realmente sou apaixonado em si, da parte intestinal. Só que começou a crescer rapidamente. Eu postei uma vez um vídeo falando 5 coisas que pacientes com doença inflamatória intestinal não podem fazer. E esse vídeo começou a criar dimensões, e hoje, sei lá, tem mais de 1.400.000, sei lá, visualizações, assim. E aí começou a crescer, daí eu comecei a criar, assim, uma responsabilidade de os pacientes perguntarem, não, doutor, fala sobre isso, só fala sobre aquilo. Eu falei, putz, então eu vou ter que estar na rede. Então, eu entrei não muito por vontade de estar na rede, postar meu dia a dia, mais para que meus pacientes não fizessem besteira, só que isso começou a crescer. E aí, já tava, sei lá, com uns 15 mil seguidores e tal, e aí foi engraçado, teve o Evaristo Costa, que é o jornalista, ele tem doença de Crohn e tal, e aí acabou que ele virou meu paciente, numa situação que ele estava em atividade da doença, e ele é um cara muito humilde, um cara muito humano, um cara muito legal mesmo, assim, um cara, que ele na consulta a gente ficava realmente batendo papo, uma pessoa do bem, assim. E ele, muito gentilmente, repostou um vídeo meu, assim, muito assim, por iniciativa dele, assim, um cara realmente humano. E aí, realmente, estourou a rede social. E eu sempre gostei de conectar com o paciente nessa caixinha de pergunta, para ajudar eles, assim, em dúvidas do dia a dia. Mas na caixinha de pergunta, eu não respondo caso clínico, dúvidas pessoais. Doutor, eu estou com a doença assim, o que eu faço? Porque eu acho que isso não é o papel da caixinha de perguntas, né? Não é uma consulta, né? Não é uma consulta, porque senão, pô, eu prescrevo uma coisa, não dá certo, isso acontece, claro. Eu vou ter uma certa responsabilidade com ali. certeza. Então eu tento responder questões mais genéricas, né? Pô, paciente com doença de Crohn e dor articular, o que pode ser? Ah, olha, isso pode ser uma espondilite anquilosante, pode ser uma sacroileite, então, mais direcionar nessas questões genéricas para tentar tornar claro para os outros pacientes, né? Assim, então, acho que hoje a minha maior contribuição, o que eu fico mais satisfeito é responder essa caixinha, que eu acho que talvez eu consigo conectar com o paciente diretamente, sabe? Assim. Você disse uma palavra muito importante, que é conexão. Antigamente, acho que no interior ainda tem isso, os médicos se conectam com seus pacientes com outdoor, saindo no jornal. O Instagram nada mais é do que uma forma de conexão. E eu percebo ali no seu Instagram também, até quando você viaja, você está em congresso, você tenta conectar ali com seus pacientes. É muito importante porque o paciente hoje ele quer conectar com o seu médico, né? Ele quer conhecer o seu médico. Eu acho que você deve receber alguns pacientes a primeira vez no seu consultório e falar, doutor, você é igual na rede social. Você faz isso, faz aquilo, já sabe da história da sua filha, da sua esposa, que prova que você foi. Então, essa conexão é muito importante também, né? Eu acho que já adianta um pouco ali essa questão da conexão no consultório em si. Então, é uma ferramenta muito importante, né? Um dos vídeos que eu mais gostei que você postou, eu acho que você estava num congresso em Barcelona, e você trouxe o esporte, e você mostrou a cidade correndo pela cidade. Eu achei super interessante, super legal, e foi de uma forma muito orgânica, né, muito genuína que você tem feito isso, se conectado com seus pacientes, né? Eu acho que chega um ponto que parece que a gente carrega uma responsabilidade estando lá, né? A gente não pode também fazer o que a gente acha... quem me conhece, quem vê que a pessoa que está lá no Instagram, realmente sou eu. Porque eles perguntam assim, vira e mexe sempre, doutor, se alguém faz seu Instagram, alguém responde, não, eu que faço tudo. Eu tenho uma empresa que ajuda na questão de montar os posts, que eu não tenho nenhum conhecimento nisso, né, que às vezes até dá ideias de, olha, doutor, o que você acha de falar disso, sobre aquilo, mas geralmente eu que respondo as caixinhas, eu que tô lá nos stories, não tem, ninguém me dá um script, eu realmente vou fazendo o que eu acho que vai ser legal para os pacientes, né. E com essa questão do esporte, e eu gosto, assim, eu fui para esse evento em Barcelona, eu tinha meio período. Falei, cara, meio período eu vou conseguir conhecer nada de Barcelona, né? Então, aí eu gosto de fazer isso. Então eu corro. 10 km você conhece quase qualquer cidade do mundo, assim, os principais pontos, né? Então eu tenho incentivado isso. E o mais legal, Diego, é que assim, acho que o que eu mais gostei de entrar no esporte é lógico que os benefícios, assim, que você vê no dia a dia, em como você lida até com a rotina, com as aulas que eu vou dar, com as palestras, com a própria questão de consultório, eu acho que a gente acaba influenciando de uma forma positiva muita gente, né?
Então, pô, acho um dos maiores prazeres. Hoje eu fiz uma corrida de 5 km com a minha esposa, né? Que ela começou a correr agora, a gente tá correndo junto, que é uma coisa mais legal do que você influenciar quem vai viver a vida do seu lado, né? Pô, as minhas filhas, e a gente tava conversando isso, né? O quanto que o seu filho te vê jogando tênis, fazendo esses esportes, indo na academia, enquanto eles já se preocupam com a alimentação. Então, eu acho que essa questão de influenciar, eu acho que é isso que me deixa animado em postar essas corridas, assim. Quantos pacientes já falaram, olha, eu tô aqui porque eu vi que a importância, e o quanto que o esporte libera endorfina na parte intestinal, as terminações nervosas que a gente tem no intestino, e o quanto que isso ajuda no funcionamento intestinal. Então, acho que o meu papel é tentar melhorar a saúde intestinal, né? Eu acho que esse é o meu foco. Então, eu tento falar disso, né? Como eu posso ajudar para que o intestino funcione melhor. Bom, falando de intestino, o intestino é conhecido como o segundo cérebro. Ele tem neurônio. Então, o intestino pensa, Lucas, isso pode ser alguma dúvida das pessoas que estão nos assistindo. Por que o intestino ele é tido como o segundo cérebro? E o que isso altera de forma global o nosso organismo? Não, isso é muito interessante, porque o intestino é o segundo órgão com mais terminações nervosas. Só perde para o cérebro, né? Então, não tem como a gente não pensar que isso pode impactar, que a gente não estar bem psicologicamente, que isso não pode impactar o nosso intestino, porque, querendo ou não, o nosso funcionamento é baseado em terminações nervosas, né? Se a gente está meio mal, meio depressivo, isso a gente vai liberar, isso vai liberar nossas terminações nervosas alguns estímulos não bons, né? Então, se está um pouco depressivo, seu intestino não vai funcionar legal. Tô ansioso, você pode ter diarreia, você pode ficar mais constipado. As mulheres, às vezes, quando vão viajar, por preocupação, por ansiedade, não vão ao banheiro. Então, tem essa questão do cérebro e dos nossos pensamentos influenciarem o nosso intestino. Mas também existe a contrapartida e a relação inversa de a gente não estar bem no nosso intestino, também vai liberar nas terminações nervosas do intestino, e isso, consequentemente, vai liberar no cérebro alterações, situações não legais também. Então, o intestino não estar bem também pode aumentar o risco de estar depressivo por conta disso, ou liberar ansiedade por conta disso. Então, estar equilibrado com o intestino vai deixar a gente bem psicologicamente, e a gente bem psicologicamente vai funcionar bem o intestino. E por isso, quando a gente quer lidar com saúde intestinal, e eu lido com uma doença autoimune, que a parte psicológica influencia muito, então é meio que mandatório o paciente estar comigo para acompanhar a parte psicológica, mas estar com o psicólogo para deixar a parte psicológica também em dia, porque senão a gente não consegue progredir. Então, eu vejo muito, eu melhoro a parte intestinal, mas se ele não estiver bem psicologicamente, a doença ela vai ter uma recorrência em 2, 3 meses. Então, é muito importante a gente estar com as duas. Então, é o segundo cérebro? Sim. A gente precisa estar com o intestino bem para um bom funcionamento. Por isso tem a frase enfesado. Você está enfesado. O que é enfesado? O paciente, quando fica constipado, e ele chega no consultório e fala assim, doutor, começa a ficar 2, 3 dias que eu não fui no banheiro, eu começo a ficar irritado, começo a brigar com todo mundo em casa, porque realmente começa a liberar coisas ruins nas terminações nervosas e começa a ficar dessa forma. Então, o bom funcionamento intestinal vai impactar no nosso sono, no nosso funcionamento psicológico, como a gente vai lidar com as pessoas. Então, por isso que é muito importante deixar a saúde intestinal em dia. Você tem psicólogos que te encaminham pacientes que na anamnese deles percebem que o hábito intestinal não está regular e já orientam procurar um coloprocto, porque o que você falou agora chama muita atenção. Se eu fosse psicólogo e não tivesse na minha anamnese, eu ia começar agora a perguntar da questão do hábito intestinal também. O intestino inflamado vai ter alteração do humor, né? O intestino libera serotonina também, né? Com certeza. E a grande questão a gente talvez não sabe qual que é o gatilho do quê, né? Será que eu entrei numa depressão, o intestino parou de funcionar? Ou o intestino parou de funcionar e isso não entrar numa depressão profunda, mas favoreceu ou se somou a alguns outros fatores para desencadear. Então, sim, eu tenho os psicólogos que encaminham, porque realmente faz a diferença, né? O bom funcionamento intestinal impacta em tudo, né? E é engraçado nisso, porque assim, eu penso assim, eu lido com a doença inflamatória intestinal, mas é difícil a gente entender qual é o impacto na vida de um paciente com doença inflamatória intestinal. Eu vou no banheiro uma vez ao dia, sei lá, no máximo 2 vezes ao dia.
Se eu fico com alguma infecção e vou 4, isso já impacta totalmente no meu dia a dia. Imagina esses pacientes que vão, às vezes, 10 vezes ao dia. Como que isso não vai impactar no sono? Porque, às vezes, muitas vezes acordam à noite para ter isso. Então, e vai impactar na parte psicológica. Você está pô, vou me relacionar com uma pessoa. Eu estou jantando, tenho que sair correndo para ir no banheiro. Isso é muito complexo, né? Então, a saúde intestinal, e a gente não percebe isso, pode impactar de uma forma muito pejorativa na vida do paciente. Então, por isso que a gente cuidar do nosso intestino, para não ter, às vezes, essas complicações, não ter um câncer de intestino, não ter uma doença inflamatória intestinal, é fundamental, e isso tem que começar desde sempre, né? Desde muito cedo, a gente fazer escolhas da nossa alimentação, o quanto a gente tem que tomar de água, porque a gente não vai ver alteração a curto prazo. No intestino a gente sempre vai ver uma alteração a longo prazo. Então é importante a gente ter um cuidado intestinal no dia a dia. A gente tem visto aí um aumento dos números de câncer de intestino em pacientes jovens. Uma das formas de prevenção é a colonoscopia. Eu já fiz 40 anos, fiz a minha colonoscopia. E eu posso te dizer, foi um exame muito tranquilo. Não tive desconforto nenhum. É um procedimento feito sobre anestesia, sobre uma sedação. Sim. E o preparo não é um bicho de 7 cabeças. Eu posso falar porque eu fiz o preparo. Eu resolvi tudo muito rápido. Fiz um preparo antes, que eu gostaria que você falasse um pouco mais dessa questão do preparo, e também da importância da colonoscopia. Muitos pacientes deixam de fazer por desinformação, por preconceito também, como é importante os pacientes realizarem colonoscopia e o médico ter este exame também para poder orientar o paciente, né? Eu acho que a colonoscopia, os pacientes têm muito medo e têm muito receio por conta do preparo, por conta de, eu fiquei com medo porque eu ouvi que alguém teve uma perfuração intestinal. Isso é o principal medo que o paciente tem, né? O que a gente tem que entender é que tudo na vida é risco-benefício, né? O risco de acontecer alguma complicação na colonoscopia é extremamente baixo. Extremamente baixo. E eu falo, risco pode acontecer em tudo. Eu vou atravessar a rua, eu posso ser atropelado? Posso. Mas se eu olhar para o lado, tiver um cuidado, esse risco é extremamente baixo. Eu vou deixar ele atravessar por conta disso? Não, a gente não deixa. Então na vida tudo é risco-benefício. Se eu comer eu posso ter uma alergia, eu vou deixar de comer alguma coisa? Não, porque você entende que o benefício é maior. E a colonoscopia é um exame que mais previne câncer, isso eu posso afirmar. De todos os exames que a gente tem, o que mais previne câncer é a colonoscopia. Porque ela pode fazer o diagnóstico precoce, mas mais do que isso, ela pode fazer a prevenção primária. Se faz a colonoscopia e encontra um pólipo que um dia poderia virar câncer, ele já retira e ele quebra essa evolução. Então é um exame que é fundamental. Então você tem que ter medo de não ter feito a colonoscopia a partir de 45, 40 anos de idade. E não, eu estou com medo de perfurar. Você não tem que ter esse medo, é extremamente raro isso acontecer. Agora, você ter um câncer não é mais tão raro. Então, o benefício de fazer essa prevenção é muito maior do que o risco de qualquer coisa. Então, hoje, qualquer pessoa, independente de ter qualquer sintomas, acima de 45 anos, e eu entendo que essa idade já está sendo discutível para passar os 40 anos, é fundamental e precisa ser feito. Tem que fazer a colonoscopia. É o exame que mais previne câncer. Até falando de câncer, como você falou no começo aqui do nosso papo, que tem doenças que demoram a dar sinais e sintomas, não espere nenhum sinal e sintoma para poder realizar a colonoscopia, não é isso? É isso. Então, a partir de 40, 45 anos, tem que fazer independentemente de ter sintomas. Por quê? Porque o câncer de colo retal é silencioso. Não espere você ter sintomas com pólipo, não espere você ter sintomas com câncer inicial, você não vai ter. Você só vai ter quando tiver um estágio avançado, e aí a colonoscopia vai ser feita, vai começar um tratamento, às vezes, paliativo. Então, por isso que precisa ser feito, porque às vezes você vai lá, fez a colonoscopia, doutor, não sentia nada, encontrei um câncer. Acontece isso. E por isso que uma vez que você fez veio normal, a partir dos 40, 45 anos, você vai fazer a cada 5 anos ou a cada 2, 3 anos, dependendo de histórico familiar, de quantidade de pólipos que foram encontrados, do tipo de pólipo, a gente pode antecipar esse. Mas a cada 5 anos fazer um exame que, como você bem colocou, Diegão, é muito tranquilo. São minutos. Eu acho que o exame dura 10, 15 minutos, é muito rápido. Sobre sedação, super confortável, não tem dor pós-procedimento. O preparo são substâncias que você vai tomar para poder preparar o intestino, limpar aquele intestino. É muito tranquilo, né, Lucas? Eu entendo. E eu acho que esse preconceito da colonoscopia e do preparo
Ele vem muito porque a colonoscopia, antigamente a gente fazia mais nos pacientes idosos. E realmente a gente faz bastante, porque a partir dos 45 anos, você faz a cada 5 anos. O preparo para o paciente a partir dos 70, 75, realmente é mais dificultoso, porque ele já é um idoso que já não tem tanta mobilidade, que pode desidratar, e por isso que talvez a partir dos 70 anos eu recomendo fazer internado, e aí vai ter todos os cuidados. E aí vem esse preconceito para todas as questões, para pacientes dos 40 até os 65, e falar, não vou fazer porque o preparo é muito ruim. Eu já fiz colonoscopia também, até vou falar depois do motivo, que é até engraçado. Mas você fez, é uma noite que você vai no banheiro e tá tudo bem. E é normal, vai lá, você vai no banheiro, vai ter a diarreia líquida, vai limpar o intestino, toma bastante água e tá tudo bem. O que eu falo ao paciente? Quando você vai fazer colono, a coisa mais chata é você ir para o exame e o preparo estar inadequado. Então, os 3 dias antes de uma colonoscopia, tente ter uma dieta com poucas fibras, tenta comer mais líquidos, comer mais purezinho. Então, no dia do exame, não comer corantes, porque isso vai ajudar a limpar o intestino para o preparo estar ok. Porque você fez o preparo, a colonoscopia, o preparo está bom, resolveu. Próximo exame 5 anos depois, entendeu? Então, acho que esse cuidado com o preparo é fundamental. Então, o que é dito lá, então, olha, 3 dias antes, uma dieta sem resíduos, evitar excesso de carne, faça aquilo. Porque aí você faz uma vez só o preparo, faz o exame, e depois, 5 anos depois, faz. Só que a gente tem a questão, que você bem colocou, que a gente está tendo uma incidência grande de câncer em pacientes mais jovens do que 40 anos. Eu tive um colega de faculdade esses dias que tem, sei lá, 35, 36 anos, foi diagnosticado com câncer. Então, pessoas antes de 40 anos, a gente não vai indicar colonoscopia de rotina, mas aí tem que ficar prestando atenção nos sintomas. E aí aquela que a gente conversou. Sangramento intestinal sem uma justificativa. Principalmente a alteração do hábito intestinal, saída de muco nas fezes, ou uma sensação de que foi ao banheiro, que chama tenesmo, né? Foi o banheiro e não esvaziou tudo, ou que sempre precisa ir ao banheiro, precisa fazer colonoscopia. Não pode falar assim, tá tudo bem, isso vai passar. Lógico que se durar um mês, até um mês, tudo bem. Passou de um mês, a gente tem que investigar. E aí tem que fazer a colonoscopia. Numa dessas, tem uns 4 anos atrás, eu fui ao banheiro e vi umas fezes mais arroxeadas. Falei, rapaz, aí eu comecei a pensar, bom, eu não comi beterraba, eu não tomei vinho nessa semana, comecei a ficar preocupado. Não tem histórico familiar, mas eu sou coloproctologista, eu vejo tanta coisa ruim no intestino. Falei, vou marcar minha colonoscopia, né? Fui lá, falei com a minha esposa, com a Larissa, marquei, e fui lá fazer a colonoscopia. Aí fiz o preparo, nada demais, tive uma noite, fui no banheiro, tá tudo bem, tomei bastante água, me hidratei. Quando eu tava na salinha esperando o exame, eu falei, putz, eu comi uma pitaia. Cara, por causa da pitaia, que era aquela roxa, eu fiz a colonoscopia. Bom, vi que tá tudo bem, que não tenho nada. Não tinha pólipo, não tinha nada, por 5 a 10 anos eu estou tranquilo, dá para fazer com 45 com tranquilidade, mas por causa de uma pitaia eu fiz um exame de colonoscopia, Diego. Eu acho que tem muitos pacientes que evitam fazer a colonoscopia, não tem histórico familiar de câncer de intestino. A gente sabe que os cânceres, eles têm uma base genética importante, mas a gente tem que falar para as pessoas aqui que, acima de tudo, são os hábitos de vida. Sim. Então, tem alguma coisa a ver hábitos de vida com pacientes mais jovens estarem tendo casos de câncer? Quais são fatores predisponentes que a gente possa evitar, tomar um pouco mais cuidado, para não ter realmente aí a evolução de um câncer de intestino? Não, muito bem. E aí eu vou citar 5 principais, e aí o último é o que realmente está causando essa incidência grotesca nos últimos anos, né? Sedentarismo é algo que realmente aumenta esse risco, né? A gente não cuidar da nossa saúde intestinal, não fazer um esporte, não cuidar da nossa parte aeróbica, isso previne tanto a parte cardiovascular como essa questão de câncer intestinal. Então a gente precisa realmente cuidar do nosso corpo para prevenir. Segundo, a gente tem que aumentar a ingesta de água para o bom funcionamento intestinal. Terceiro, a gente precisa comer fibras para o bom funcionamento intestinal. Quarto, alguns elementos que a gente deve evitar, né? Não é, você tem que cortar, não. Mas a gente tem que diminuir um pouco o excesso de carnes vermelhas. A gente
aumentar a ingesta de fibras, e o que vem aumentando muito a incidência, assim, e aí muito, é por conta dos alimentos ultraprocessados. E aí são os alimentos industrializados. É lógico que, como você bem colocou, o fator genético influencia muito, o cigarro influencia muito, mas quando a gente lida com alimentos ultraprocessados, a gente, até pouco tempo atrás, não era visto como algo ruim. A gente viu na década de 90 e a gente achava que McDonald's que era só um lanche, né? A gente achava realmente que Danoninho substituía um bifinho, era até a propaganda, né? A gente achava que esses alimentos não faziam tão mal. A gente tomava suco em pó. Então a gente não tinha ainda aquela indústria de alimento tão evoluída para avaliar isso e ver o quão mal isso poderia fazer. Então hoje, a gente entendendo com essas análises, a gente vê que realmente os alimentos industrializados são o que mais impactam no risco de câncer intestinal e o que mais influenciou nesse aumento tão grande da prevalência de doenças inflamatórias intestinais. Então hoje a gente tem que entender que para a gente fazer essa prevenção, a gente tem que comer comida de verdade. Então a gente tem que tomar água 35 ml por quilo, a gente tem que comer fibra numa dose adequada, mas a gente tem que evitar os alimentos industrializados. É quase impossível a gente cortar hoje por completo, porque eles estão no nosso dia a dia. Mas se a gente entender que, por exemplo, é fácil a gente saber que salgadinho, refrigerante, miojo são alimentos industrializados, mas a gente tem que entender que molho de tomate em latinha é um alimento industrializado, que requeijão é um alimento industrializado, que muitas vezes esses alimentos que a gente vê como alimentos para saúde, como shakes proteicos, eles têm uma quantidade muito grande de emulsificantes. Então, pensando na saúde intestinal, muitos deles fazem mal para o intestino e aumentam o risco dessas doenças inflamatórias. Então, acho que o grande aumento em pacientes jovens com câncer de intestino e esse aumento na prevalência de doença inflamatória intestinal é por conta desses alimentos que até 5, 10 anos atrás a gente via como alimento e hoje dá para ver que realmente é algo que faz mal para o nosso intestino e a gente tem que evitar. Eu acho que com a falta de tempo da nossa sociedade moderna é uma desculpa para poder consumir alimentos aí que já estão prontos. Sim. Mas se já está pronto o alimento, acho que já chama a atenção. Se você não descasca ou se está dentro de uma caixinha, você tem que abrir uma caixinha, tem algo de errado. E também não justifica, né, Lucas? Nada que um bom preparo, uma rotina, um hábito saudável, você preparar a sua alimentação da semana, tirar um dia para poder preparar a alimentação da semana, comprar verduras, vegetais, preparar esses vegetais também, não tem desculpa para ter uma vida saudável. Dá trabalho, mas o que não dá trabalho também, né, Lucas? Hoje, se você quer ter uma recompensa, você tem que trabalhar agora com isso, né? Tem que desprender energia para isso, né? Eu acho que é plantar agora para colher no futuro, né? Eu acho que é o que você quer colher daqui a 30 anos, né? Eu acho que por isso que a gente faz, lógico, eu adoro fazer atividade física, né? Mas eu quero envelhecer bem, né? Eu acho que a saúde intestinal é a mesma coisa. Saúde é isso, não é? Saúde não é liberdade? É isso. Hoje você aí corre não sei quantos quilômetros, pedala e nada, mas eu acho que a resposta você vai ter sobre isso com seus 70, 80 anos, poder pegar os seus netos, poder caminhar com seus netos, com os amigos. Poder viajar com a minha esposa, poder, né? Lá na frente, você está plantando agora. Você não conseguiu fazer uma prova de triatlon em 1 semana, 2 semanas. Você teve um preparo, o desafio foi de 1 ano lá com seus amigos, né? Foi de 1 ano. Para se preparar, para poder passar ali a linha de chegada. A nossa vida não é uma corrida de 100 metros, né? É uma maratona, como você bem sabe, né? E cuidar da nossa saúde é todo dia para poder colher lá na frente, né? E é isso, e isso às vezes é difícil a gente... Eu falo muito dos meus pacientes, né? Porque você comer alimentos ultraprocessados por 1 ano, você não vai ver nenhum impacto a curto prazo, né? Você vai ver, talvez, já vai ter uma alteração na microbiota, já vai ter alguma alteração, mas não vai ter ainda muitos gatilhos e muitas alterações efetivas, né? Só que isso feito cronicamente, 15, 20 anos, aí você já começa a ver todos os malefícios. E às vezes o paciente chega e fala, doutor, alterou meu intestino. Aí a gente começa, não, então olha, procure uma nutricionista, vão ter que mudar o seu hábito intestinal, mas essa mudança também não vai ser rápida. Então, e por isso que investir no hoje é o mais importante. Você não vai ver a resposta hoje, você vai ver a resposta do que a gente faz hoje, os benefícios, quando a gente se comparar em 30 anos com quem não fez. A gente não é mais 30 anos, né? Talvez 20 anos com quem não fez.
E aí você vai falar, pô, realmente valeu a pena. Porque hoje ele fala assim, mas tá vendo, eu tô comendo aqui McDonald's, eu não tô sentindo nada, né? Pô. E às vezes você fala, pô, eu aqui me dedicando e não tô tendo grandes diferenças, mas lá na frente essa conta vai chegar. Tanto no exercício como na parte intestinal. Então, e aí quando já se instala uma alteração, vai levar tempo para reverter. Então, doutor, eu tô comendo um mês de ver fibras, eu não tô vendo funcionamento. Não é assim, né? Porque tudo se baseia nas bactérias que a gente tem no intestino. Então, a gente mudar a microbiota, e por isso que todo mundo fala assim, doutor, como que eu modulo a microbiota? Doutor, eu quero um remédio para modular a microbiota, que está na moda. O que vai modular a sua microbiota é o que você come ao longo de vários anos. Não existe solução rápida para poder ter resposta lá na frente, ter um resultado lá na frente, não existe. Não existe, por exemplo, isso já foi feito em estudos. Tem a Akkermansia, uma bactéria muito boa para o intestino. Uma bactéria que realmente a gente tem uma quantidade adequada, é sinal, um dos milhares de sinais de uma boa saúde intestinal. E aí o que fizeram? Olha, eu fiz o teste da microbiota fecal, vi que estava faltando a Akkermansia. Bom, então fizeram um probiótico de Akkermansia e jogaram a Akkermansia. Depois de um mês, foram avaliar, não tinha mais Akkermansia. E por quê? Porque você tem que pensar, bom, por que eu não tenho mais essa bactéria? Talvez os hábitos de vida o que eu estou comendo, não está nutrindo essa bactéria e por isso que ela morreu. Bom, se eu como verdura, ou se eu como a salada, cenoura, legumes, eu vou nutrir as bactérias que digerem esses legumes. Se eu só como tranqueira, eu só vai selecionar bactérias que gerem tranqueira, que geralmente são as bactérias ruins. E aí para você colocar, então eu vou tomar um probiótico. Não, mas se você não mudar a sua alimentação, essa bactéria não vai se sustentar aqui. Então não adianta, não tem remédio, não tem, eu vou tomar esse probiótico e vou ficar saudável. Não existe isso. Você tem que mudar o seu hábito intestinal. Esse tem que ser o primeiro ponto. Depois, mudei, estou comendo saudável. Bom, aí talvez vou entrar com um probiótico, porque aí eu vou colocar a bactéria que eu já estou comendo de uma forma saudável e aí talvez ela se sustente no intestino. Aí talvez faça sentido, entendeu? Mas o paciente acha que o probiótico vai curar tudo. E hoje a gente tem poucos estudos que o probiótico faça a diferença. Agora, a gente já tem infinitos estudos do benefício do exercício físico, de tomar água, de comer fibras. Isso a gente já tem infinitos estudos com prevenção de câncer, bom funcionamento intestinal, diminuição de crises de retocolite ulcerativa, indução de remissão em quem tem retocolite, doença de Crohn. Só que essa é a parte difícil. Sim. Só que você tem que fazer, né? E não tem como delegar isso daí. Não tem. Você tem que fazer. Você tem que fazer. E uma coisa você falando aqui que até me chamou a atenção, para chamar a atenção das pessoas que estão nos assistindo aqui, quem tem hábitos saudáveis e desenvolve algum tipo de doença, o resultado do tratamento vai ser diferente. Sim. Eu tenho certeza que você percebe nos seus pacientes, quando você opera um paciente que pratica atividade física e se cuida, a evolução dele no pós-operatório é completamente diferente. Um paciente que descobre que tem câncer, mas pratica atividade física e tem hábitos saudáveis, que pode acontecer, como ele vai encarar essa doença é diferente, porque ele já tem uma mentalidade diferente, e a resposta ao tratamento também vai ser completamente diferente. Então não tem desculpa para não ter hábito saudável. Eu acho que a resposta para tudo hoje realmente é a questão de ter esses hábitos saudáveis que a gente está conversando, né? O que eu acho mais legal quanto a isso, né? Pô, as pessoas têm muito medo da anestesia na cirurgia. O quanto que o paciente não lida melhor, né? Com certeza. Durante o ato anestésico, né? E você é o que está lá vendo tudo Sim. isso, né? Os parâmetros. Então acho que tem essa questão do intraoperatório. Tem a questão do pós-operatório, que o paciente ele tem uma reserva muscular, se o paciente ele tem uma alimentação melhor, então é um corpo mais descansado, né? E aí até entrando na questão do endurance, do triatlon, né? E essa questão de você estar se desafiando todo dia você ir conquistando alguma coisinha, o quanto que sua cabeça também não lida melhor com isso. Pô, é só mais um desafio. Mesmo sendo um câncer, eu vou passar por isso. Vai estar tudo certo, né? Então, eu acho que o esporte ele ajuda também nisso, né? Não é só a questão da parte cardiovascular, da parte intestinal, mas a questão da mentalidade, né? Assim, o quão bem faz o nosso dia a dia para lidar com a rotina, para lidar com a família, para dar exemplo para os filhos, mas também para nossa mentalidade de, olha, eu me desafio, eu tô aqui no podcast, assim, sabe? Então, eu acho que sem tanta vergonha e tá lá, eu acho que o esporte também ajuda nesse lado, assim. Então, acho que pô, eu gosto muito do tema, é saúde em tudo, né? Você entender
o quanto que isso vai impactar em tudo na sua vida, né? E a curto e principalmente a longo prazo, né? E se as pessoas que estão nos assistindo aqui estavam procurando uma fórmula mágica, um suplemento específico para ter saúde intestinal, aqui não vão achar isso, porque na verdade a gente vai sempre bater na mesma tecla da questão de ter hábitos saudáveis, ter essa rotina e uma mentalidade saudável também, né? Eu gostaria de falar um pouco sobre doença inflamatória intestinal, que eu sei que é o tema que você ama, é a sua subespecialidade, você atua com pacientes diariamente com pacientes que têm doença inflamatória intestinal. Quais são as doenças inflamatórias intestinais, sinais e sintomas, e como é o seu dia a dia cuidando dessa doença? Eu acho que a gente vem tendo um aumento das doenças autoimunes de uma forma geral. E a doença autoimune nada mais é do que quando o nosso sistema imunológico ele entra num burnout, vamos dizer assim. Então ele passa a não reconhecer mais as nossas células como sendo nossas e aí começa a nos auto-atacar. Então toda doença autoimune é quando o nosso sistema imunológico começa a nos auto-atacar e causa uma inflamação em algum segmento intestinal. Pode ser uma doença desmielinizante, que atua nos nossos neurônios, pode ser uma doença inflamatória intestinal que vai atuar no nosso intestino em si. Então as doenças inflamatórias intestinais são doenças autoimunes do intestino e nós temos duas principais, que é a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn. Nós temos um outro segmento que são as colites microscópicas, que são menos frequentes, então eu vou me atentar a essas duas, né? Então basicamente o que acontece é que o paciente evolui com inflamação em algum segmento do intestino. E o que vai acontecer é que essa inflamação a curto prazo vai causar alguns sintomas, como alteração do hábito intestinal, por isso que eu falei que é tão importante, não pode causar diarreia ou constipação, por mais de 2 meses, vamos dizer assim, sangue nas fezes, muco. Só que além da parte intestinal, essa inflamação ela consome muita energia. Então vai ocasionar uma alteração sistêmica. O paciente vai ter febre, o paciente começa a ter uma fadiga muito grande e começa a perder peso. Às vezes chega paciente comigo pesando 27 quilos. Uau. E que perdeu, doutor, perdi 40 quilos nesse último ano. Uau. Tanto porque não consegue comer, então diminui a ingesta, como não consegue absorver o que come por conta da inflamação. E tem esse terceiro ponto, que essa inflamação sistêmica consome muita energia para o corpo, porque o corpo está causando essa inflamação, né? Então ele está como se já sempre com febre, sempre com um sintoma de uma sepse, assim, só que não tem uma bactéria causando isso, nosso sistema imunológico. Então, o paciente, qualquer pessoa tem que prestar atenção quando vê essa alteração intestinal, ainda mais se vier com esses sintomas sistêmicos de febre, perda de peso, tem que procurar um proctologista. E aí, como a gente faz o diagnóstico? Através da colonoscopia, quando a inflamação está no intestino grosso, e através de uma enterorressonância ou enterotomografia, que nada mais é do que uma tomografia ou ressonância com um preparo específico para o intestino, para a gente investigar o intestino fino, que às vezes a gente não consegue ver. Então, geralmente é dessa forma. É lógico que a gente vai descartar alterações infecciosas, tem alguns exames de fezes que vão quantificar a inflamação intestinal, mas o principal é a colonoscopia e a tomografia ou ressonância. E agora a gente também tem ultrassom intestinal para fazer esse diagnóstico em si. E por que é importante fazer esse diagnóstico? Porque aí, sendo uma doença autoimune, é uma doença que não tem cura. Ela vai ter tratamento. Então, quanto antes a gente descobrir, antes a gente vai tratar e a gente vai evitar as complicações da doença. Porque uma inflamação crônica por 1, 2, 5 anos não vai ocasionar muito, mas uma inflamação intestinal por 30 anos vai aumentar o risco de câncer de intestino, vai aumentar o risco do intestino fechar e causar uma obstrução intestinal, vai aumentar o risco de ter fístula intestinal, e já entrou até num paciente comigo uma fístula perianal, né? Isso tudo são complicações por conta que a doença não foi controlada precocemente. E aí, nesse caso em si, a gente está falando muito mais daquela questão de não é uma corrida de 100 metros. Não adianta fazer um tratamento que o paciente vai ficar bem por 1 mês. Eu tenho que entrar num tratamento que o paciente vai ter que ficar bem por 30 anos. Porque se ele ficar bem por 1 mês e a doença voltar em atividade, não adianta nada. Então eu tenho que pensar na longevidade do tratamento, e aí a mudança do hábito de vida aí é fundamental, porque aí ele vai ter que realmente mudar o quanto antes para entender como ele quer viver esses próximos 30 anos. E retardar a evolução da doença, né? Você consegue também. Porque é igual, eu falo, e aí o tratamento, e essa é a maior dificuldade dos pacientes, que a gente tem a questão da remissão, que é o paciente que ele mais busca, mas às vezes o paciente nem entende o que é remissão ou não.
Porque ele fala, tô em remissão é o quê? Na cabeça dele. E que faz sentido. Eu estar sem sintomas, eu estar vivendo minha vida. Só que a remissão, pra gente que trata, é o quê? É olhar uma colonoscopia e não ter inflamação. Porque isso é o que vai mudar a longo prazo, né? Ele não ter sintomas é ótimo, né? Porque ele vai conseguir viver. Mas se a doença ficar cozinhando ao longo de 10 anos, corre o risco de fechar o intestino ou de virar um câncer. E aí evolui com uma complicação. Então, eu faço a analogia do paciente com doença inflamatória intestinal igual a pressão alta. Porque eles me perguntam, doutor, mas eu tenho que tomar a medicação mesmo e não estando sentindo nada? Sim. Porque a gente não trata tanto sintomas da doença inflamatória intestinal e nem da pressão alta. Porque se a gente for tratar na pressão alta, o paciente vai ter poucos sintomas com a pressão alta. Só que a pressão alta, por 20 anos, o paciente evolui com infarto e derrame. Então a gente trata hoje mais para prevenir as complicações do que dos sintomas da pressão alta. Doença inflamatória é a mesma coisa. A gente não trata por conta do sintoma a curto prazo. A gente trata para evitar que ele passe por uma cirurgia, que ele tenha complicações, que ele evolua com câncer de intestino. E é por isso que a gente tem que tratar precocemente. E é por isso que a gente tem que buscar normalizar a inflamação. Olhar o exame e falar assim, olha, eu não vejo mais nenhuma inflamação. Não é que você está curado, é que a doença está dormindo profundamente. E é isso que a gente tem que buscar. E é isso que a gente tem que manter. Olha como é importante o papel do médico, não só dar medicação, não só fornecer o tratamento em si, mas preparar esse paciente para o tratamento, né? Sim. É uma maratona. Eu acho que a primeira coisa, muitas vezes eu gosto de trazer uma analogia do filme Tubarão. Você fica com medo do tubarão o filme inteiro e ele só aparece no final. Acho que o médico do consultório tem que ser incisivo igual você. Você tem uma doença, dá para tratar, bora tratar essa doença, você está preparado, vamos começar a preparar, porque não adianta nada ficar passando a mão na cabeça também. É uma doença imunológica, ela não tem cura, mas você pode ter uma vida dentro do possível normal e pode retardar alguns sintomas que lá na frente pode realmente atrapalhar, incomodar muito a vida. Sim. Então isso é performar também ali no consultório junto com os pacientes, né? Dá uma chacoalhada, vem aqui, vamos tratar a doença dessa maneira e trazer o tubarão logo para a gente poder ver esse tubarão e enfrentar esse tubarão, né? A gente sabe que não existe fórmula mágica, mas existem suplementos sim que podem ajudar no bom hábito intestinal, no bom funcionamento. Tem algum suplemento que você indica para os pacientes, que realmente tem efeito, que tem comprovação científica? Eu acho que o principal, que às vezes assim, o paciente no dia a dia não consegue suplementar, são as fibras. Então, por exemplo, eu gosto às vezes de passar ao paciente, olha, vai numa loja natural, compra psyllium, chia, linhaça, faz um mix daquilo, coloca num copo de água e ingere. Porque às vezes, por exemplo, a gente tem a ideia de que fibra é salada, é alface. Só que para você bater a meta de fibra, você teria que comer, se eu não me engano, são 2, 3 quilos de alface por dia. Ninguém consegue comer isso. Então a gente tem que entender as fibras, as outras fibras que vão auxiliar. Então, às vezes, você vai lá e você compra esses alimentos naturais, como psyllium, linhaça, chia, você consegue aumentar a ingesta de fibra de uma forma melhor, né? Existem alguns suplementos que podem ajudar? Sim. Então, olha, eu vou fazer um probiótico natural, kefir, vou fazer... Pode ajudar, mas não tem nenhuma comprovação de que vai alterar, por exemplo, a evolução de uma doença inflamatória intestinal. Alguns nutricionistas, eles passam alguns suplementos, como cúrcuma, como coenzima Q10, como ômega 3, e tem alguns estudos em andamento. A cúrcuma, por exemplo, em pacientes com retocolite ulcerativa, tem um benefício. Só que qual que é a dificuldade da cúrcuma? Hoje em dia existe muita contaminação em cúrcuma, com metais pesados, então você tem que também tomar cuidado, tem que ser uma cúrcuma de qualidade, o que é difícil hoje encontrar. Então hoje é difícil você encontrar bons suplementos para a parte intestinal. Então, além dessas fibras, eu gosto bastante da questão dos fitoquímicos, e isso é coisa fácil de se fazer. Se você fosse perguntar para sua avó como que funcionaria bem o intestino, ela estaria isso na ponta da língua. Olha, faz um chá de hortelã, faz um chá de erva doce, faz um chá de erva cidreira, e isso realmente ajuda. A gente está liberando fitoquímicos que fazem bem para o nosso intestino. Só que às vezes a gente quer comprar uma coisa pronta que a gente acha que é melhor e que a gente vê nas redes sociais e que não tem nenhuma comprovação científica, a gente esquece as coisas que realmente às vezes vão te ajudar. O própolis é um que eu gosto, às vezes tem uma questão que pode te ajudar, mas esses suplementos, como o próprio nome diz, ele é suplementar, ele não é algo obrigatório, não é ele que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença sim é a água, são as fibras, são a atividade física, mas esses... Você pegar uma cúrcuma de boa qualidade, pode ajudar. A coenzima Q10, o ômega 3, o própolis, pode ajudar. Eu gosto dessa questão
desses chás mais naturais, que eu acho que realmente você está liberando os fitoquímicos para o seu intestino. Acho que isso vai trazer benefício no funcionamento em si. Você falou por diversas vezes aqui sobre a água. Chamou muito a minha atenção e você me disse também que um dos seus vídeos que viralizaram foi quando você falou de água. Qual a quantidade de água que eu devo ingerir por dia e quão importante é a quantidade ideal de água que vai ser ingerida para a saúde intestinal? Não, perfeito. Acho que isso é fundamental. Acho que talvez se a pessoa guardar isso, já valeu do nosso podcast, assim, porque por mais que a gente saiba que a gente tem que tomar água, as pessoas não bebem água suficiente. E a água suficiente é de acordo com o peso. Então não adianta a pessoa falar assim, eu tomo 2 litros. Ela fala assim, então eu vou tomar 2 litros que tá tudo bem. Porque é em relação ao peso. Uma pessoa que pesa 50 quilos vai ter que tomar menos água de uma pessoa que pesa 80 quilos, que vai ter que tomar menos água de 100 quilos. Então o cálculo, a média, são 35 ml por quilo. Tá bom? Essa é a média que a gente tem que ter. Então, se eu tivesse 10 quilos, eu tenho que tomar 350 ml de água. Então, se você fazer 70 quilos, você faz vezes 7, e é isso. Essa é a quantidade que você precisa tomar de água. E por que é importante? E não é só a questão do funcionamento intestinal. A água é fundamental para os rins, ela é fundamental para o cérebro, ela é fundamental para o coração, ela é fundamental para o pulmão. Só que esses são órgãos mais importantes do que o intestino, a curto prazo, né? Parou de funcionar o coração, você não funciona, entrou na insuficiência renal, logo você já tem complicações. Então a prioridade do nosso corpo vai ser sempre puxar água para os órgãos nobres, para o rim, para o coração, para o pulmão. Então a pessoa fala, eu sou constipado, mas você toma bastante água? Não. Então toda a água que ele está tomando, o corpo está puxando para os órgãos nobres. Então só vai ter um bom funcionamento intestinal aquela pessoa que o corpo puxou para os órgãos nobres e ficou no intestino. Mas também tem aquela pessoa que fala, doutor, eu estou tomando 4 litros de água e meu intestino não está funcionando. Aí é que entra as fibras. Porque são as fibras que vão manter essa água dentro do intestino e que vão formar o bolo fecal. Então por isso que não adianta comer fibra sem tomar água e não adianta comer água sem comer fibra. Porque me encher de fibra, mas não tomar a quantidade de água, pode piorar uma constipação. Então você precisa bater os 35 ml por quilo e precisa também comer fibra. E aí sim você vai ter um funcionamento do cérebro, você vai poder fazer atividade física, seu rim vai funcionar bem e seu intestino também vai sobrar água para o seu intestino funcionar. Então aquela pessoa que não toma água, ela oxida mais jovem, ela envelhece mais rápido, ela vai evoluir com mau funcionamento renal por conta de baixa ingesta de água. Então a gente precisa bater essa meta diária que não é fácil. Não é fácil, até porque se a gente está com sede, a gente já está desidratado. Então tem que ir tomando água, para as pessoas que estão nos assistindo aqui, acho que até uma dica também, sempre estar com uma garrafa de água. Quando a gente começou a falar de água aqui, o nosso operador de áudio e vídeo já tomou um gole de água ali. então já está fazendo efeito, né, o nosso podcast aqui. Mas não esperar ter sede, porque se você está com sede, você está desidratado. Então a água é algo que você tem que estar tomando o tempo todo. Espalhe garrafas de água pela sua casa, esteja sempre ali com água dentro do carro, na mochila. No celular. Tem que tomar. O único efeito colateral que vai dar é que você tem que ir mais vezes ao banheiro. Mas acho que é menos pior ir ao banheiro do que realmente ingerir a quantidade de água necessária para realmente ter esse hábito como um hábito saudável, né? Para a gente encerrar aqui, porque já passou o nosso tempo, eu poderia conversar mais uma hora, eu estou cheio de perguntas aqui no roteiro que eu fiz, mas fica até o convite para uma próxima aqui, para a gente falar de alguns temas específicos, mas eu gostaria de falar de algo muito simples, como a questão da ingerir água para a saúde intestinal. Como eu vou fazer a higiene do ânus, que também acho que é uma das perguntas que você mais tem ali, como é que tem que ser feito a higiene de forma correta. Eu acho que até para os papais aí que estão com filhos pequenos, para os bebês, acho que começa ali também, né? Não, isso é engraçado que a gente não aprende e realmente é fundamental, porque grande parte das complicações anais, por exemplo, hemorroida, fissura, próprio plicoma anal, eles vão se desenvolver por uma má higiene anal. Uau. E é fácil da gente fazer uma analogia. Vai na rua, pisa num cocô de cachorro e passa papel higiênico. Você vai conseguir limpar? Não. Impossível. Então, se você vai no banheiro, você precisa lavar. A forma mais fácil não é nem tomando banho depois. Tudo bem tomar banho depois. A forma mais fácil é com uma duchinha higiênica. É prático. Que aí você vai lá, foi no banheiro, limpou com a ducha higiênica, seca com uma toalha e acabou. Às vezes tem paciente que fala, doutor, eu gosto de passar o papel higiênico antes
para diminuir um pouco, depois eu passo a ducha higiênica. Tudo bem. Eu acho que pode ser feito dessa forma. O melhor ainda é só lavar, tá? Uhum. Eu, em casa, tá cheio de parada ducha higiênica, com as minhas filhas, vai lá. É um jato gelado, elas sempre dão uma risada. Mas é fundamental para realmente a gente ter esse cuidado, que às vezes eu acho que é besteira, mas grande parte das complicações e hemorroida, e eu falo, 80% dos pacientes ou já tiveram ou vão ter alguma alteração da região anal, e muito disso é por conta de uma má higienização. Então, a dica é fácil, deixa uma duchinha, instale uma duchinha. Hoje em dia tem assentos que às vezes você abre e direciona direto no Japão, toda privada dessa forma, que realmente faz a diferença. Então, é a melhor forma de o papel higiênico, ele traumatiza a região anal. Eu falei dos bebês, porque muitas vezes passa-se ali um papel úmido e ali a criança aprende também que quando vai ao banheiro não tem que usar a ducha, mas o papel higiênico. Acho que a educação começa ali, bem ali no comecinho, ali na infância também. Sim, ele pode traumatizar. E aí essas microfissuras que pode fazer, ela pode realmente causar uma inflamação local e aí desenvolver essas alterações. Então é por isso que o ideal é sempre lavar e deixar bem seco, porque também não pode só lavar e deixar úmido, que também vai ter complicações como uma infecção fúngica, ter alguma micose por conta disso. Então tem que lavar e secar com toalha normal, deixa uma toalha específica para isso, seca muito bem e aí tá resolvido. Maravilha. Eu não posso terminar sem falar sobre hemorroida, porque também eu acho que tem muito tabu e eu não gostaria de passar aqui sem falar, porque também tem muito tabu, muita falta de conhecimento. Eu sei que é seu dia a dia no consultório também. Eu vou extrapolar o tempo aqui, mas eu gostaria de falar um pouquinho também sobre hemorroida, o seu dia a dia com esse tipo de doença. Não, o mais importante de primeiro não é todo sangramento que é hemorroida. Tá. Porque às vezes assim, fala assim, tô sangrando, é uma hemorroida, e às vezes não procura. E por isso que sangramento precisa investigar, tá? Característica da hemorroida, um sangramento indolor, que pode vir acompanhado com uma bolinha que vem, quando você evacua, ela vem para fora, e aí ou ela volta sozinha ou você tem que ajudar com o dedo. Esses são os sintomas de hemorroida, tá? E aí quando a gente vai para a hemorroida, quando essa bolinha que é a hemorroida começa a vir para fora e começa a atrapalhar a qualidade de vida. Então a gente vai para a hemorroida quando isso impacta a qualidade de vida. Tem um paciente que fala assim, doutor, eu vou pro trabalho, a hemorroida vem para fora, eu tenho que colocar para dentro na rua. Então a gente indica ou quando tem um sangramento muito grande, que pode acontecer, ou quando ela vem para fora e começa a impactar a qualidade de vida. Agora a gente tem que entender que tem outros sangramentos que são causas por outras doenças. Por exemplo, a fissura anal. Então quando o sangue tem dor, geralmente não é hemorroida. Geralmente é fissura. E quando tem muita dor anal, ou vai ser a fissura, ou vai ser um abscesso, que é como se fosse uma bola de pus, como se fosse uma espinha na região no retal. E às vezes o paciente não vai saber o que é. Então o mais importante se tiver uma alteração na região anorretal, procure um proctologista. Maravilha. Porque às vezes esse diagnóstico precoce vai ajudar no tratamento e vai evitar que se torne uma alteração crônica, que às vezes precisa de uma cirurgia. Então às vezes a abordagem precoce vai ajudar. Então a hemorroida, ela é influenciada por esses fatores do bom funcionamento intestinal. Então cuidar bem do intestino também vai fazer a prevenção do desenvolvimento. E a cirurgia mudou muito de alguns anos, décadas para trás para agora, como ela está moderna, a evolução do paciente, controle de dor no pós-operatório, então também não precisa ter medo de operar quando realmente a indicação for cirúrgica, mas antes disso, realmente procurar um coloproctologista aí. Lucas, muito obrigado por esse assunto de extrema importância, acho que a gente conseguiu passar bastante informação para as pessoas que estão nos assistindo. Acompanhe o Lucas nas redes sociais, é divertido, é muito legal. Eu tenho certeza que agora, toda cidade que ele for para congresso, ele vai ter que levar a gente também para poder conhecer todos os pontos turísticos que tem ali, correndo. E obrigado mais uma vez. Me fala qual que é o seu Instagram para as pessoas te seguirem. Perfeito. Eu estou no Instagram, no Lucas Boarini, e aí me segue, eu falo sobre a saúde intestinal, incentivo a prática de esporte, acho que isso é o principal meta, então bom funcionamento intestinal depende disso tudo, então vai ter sempre coisa boa para seu intestino funcionar adequadamente. Maravilha. Vocês que estão nos assistindo aí, que gostaram desse conteúdo, encaminhem esse podcast para as pessoas que possam fazer sentido e não deixem de se inscrever no nosso canal. Até a próxima. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, Lucas. Obrigado, Diego. Valeu, obrigado.